Aí está, gurizada. Estamos aqui no Sem Pauta com o Moisés. Vamos pra cima dele e ferro nelas. Ah, mas já de cara sim, meu bruxo. Tem que ser, né? Então tá, vamos lá. Aí está. Aqui o canal, seja bem-vindo ao canal Diário de um Uber mais uma vez. Mais um episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Hoje estou acompanhado aqui do... André? Só André? André Torres. André Torres. Da cidade de Canoas. Da onde tu veio? Da cidade de Canoas, bairro Niterói. E do que tu te alimenta? Esperança. Esperança. Boa. Eu gostei. Eu esperava que tu me respondesse de arroz e feijão, de massa com galinha. Não, daí vai assim, ó, qual é o teu time? Não queria entrar nessa onda. Eu queria que tu respondesse justamente o que te move, o que te traz pra pista, quais são os teus objetivos, enfim. A esperança que me traz pra pista é a família e o objetivo é sempre crescer e parar de passar trabalho. Mas tu passa trabalho? Depende, em qual sentido? Na obra ou no Uber? Nos dois. Ah, boa. Tu tem uma segunda atividade. Os aplicativos não é a tua renda principal? Não, hoje ela é principal. Hoje ela é principal? Sim. Tá, mas em que obra é essa que tu te refere? Construção, tudo. Alicerce, reforma, até elétrica, hidráulica, marinha de aluguel. Que vem bem. Só que o problema é que hoje em dia o pessoal tá sem dinheiro, né? E eles preferem gastar com outras coisas que tá arrumando a casa. Tá, tu tem uma... Pessoal, eu conversei com o André, ele disse que me conheceu, que nós nos conhecemos na última revisão da COV, que nós trocamos uma ideia lá, e eu infelizmente não lembro, na verdade. Então eu não sei nada da vida dele de fato, ele sabe alguma coisa da minha que eu trago pra vocês aqui. Então, vamos começar com essa pauta. Tu tá me dizendo que tu tem uma segunda atividade, que hoje não é a principal, que é a obra. Tu tem uma empreiteira, exatamente do que se trata esse teu serviço? Hoje eu tenho uma pequena empresa que até tá inativa, né? Trabalho com reforma, com elétrica, com hidráulica, o que a pessoa precisa no dia a dia. Só que desde a enchente decaiu bastante, porque o pessoal ficou com poder aquisitivo, ficou muito ruim de fazer as coisas. E a maior parte dos clientes que eu tinha era da turma da enchente. Tá, então o teu público é um público de uma renda baixa e eles ficaram prejudicados pelo caos todo que a enchente nos trouxe. Tu é da região de Niterói, né? Sou. Ali não foi atingido Niterói, não diretamente, né? Por água, foi ou não? Foi, parte dela foi, eu perdi minha casa. Ah, tu perdeu tua casa? Puta, que merda, cara. Aqui era o limite da água, não sei se tu te lembra. Sim. Aqui na Assis Brasil. Nós estamos aqui na Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre. O Bourbon Assis Brasil, ele serviu de porto, não sei se tu te lembra. Sim. Pro pessoal ir fazer resgate ou ir levar mantimento pro pessoal do bairro Maitá, Vila Farrapos. Eu não sei se eles chegavam até Canoas por aqui, apesar de ser do lado. Ali, né? Em Canoas, servia de porto, era a Estação Niterói, Estação Fátima. Lá embaixo, não sei se você conhece Mato Grande lá. Mato Grande é um dos lugares que mais foi atingido, né? Eu ajudei no resgate lá também. Daí quando chega, tem tipo uma praça quase em frente àquele mercado Vieser e uma madeireira que tem ali na frente. Então ali era um dos pontos de resgate. Depois tinha na Matias, tinha vários pontos de resgate, né? E Canoas ficou totalmente ilhada, sem sair pra lugar nenhum. Que mês, ou que ano complicado foi aquele, e já vai fazer 2 anos agora, na metade, em abril, né? Começou em abril, em maio. Sim. E vai fazer 2 anos e muita coisa ainda não voltou, infelizmente. Muita gente foi embora, abandonou as casas, muito comércio quebrou, e daí a parte seca subvalorizou, então fica inviável dependendo da situação para negócios, para locação de casa, para qualquer outra coisa. Quem não foi atingido superfaturou o seu espaço, e aqueles que foram atingidos, praticamente o valor foi reduzido a zero, né? Eu vejo aqui na Zona Norte de Porto Alegre, que eu circulo mais aqui no 4º Distrito, tem muito imóvel abandonado, mas ao mesmo tempo aqueles que conseguem voltar, por exemplo, aquelas lojas de carro de luxo ali, parece que não aconteceu nada com eles, não. Né? Porque o dinheiro dali vem forte, né? Tá, e como é que tu chegou? Com a enchente, tu teve teu negócio prejudicado, porque teus clientes ficaram, perderam renda e tal, e daí foi quando tu começou nos aplicativos, ou tu já vinha revezando antes? Não, foi quando eu comecei. Eu comecei nos aplicativos
No meio de março do ano passado. Ah, então é mais recente, foi depois da enchente, então, que tu começou Foi nos depois da aplicativos? enchente. Tá, e como é que tu chegou aqui nos aplicativos? Pelo meu filho. Falando Então- pra mim começar a fazer Uber, parar com a obra. E Por tu quê? acha que não tava valendo a pena mais a obra? Olha, sinceramente, Ah, vale a pena se tu tiver gente pra trabalhar contigo, vale. é? Mas se não, hoje em dia não, porque tu não arruma ninguém pra te ajudar, daí tu te ferra muito sozinho. Deixa eu A falar. última obra que eu fiz, que eu entreguei, foi em final de janeiro do ano passado. E depois disso, Tu faz, Vai nada. tu faz toda a obra do alicerce até Tudo. acabamento, ou tu Tudo. vai numa uma área específica, elétrica, hidráulica, eu sou formado em eletrotécnico, mas eu trabalho... faz tudo? Eu trabalho na obra desde os 13 anos. Aham, Então, se tu me entrega um terreno, eu te entrego a chave. muito bem. Não, tipo, eu tô forçando esse assunto, André, porque é o seguinte, o ano passado eu peguei um senhor aqui que tava dando risada, ele se diz, como tu falou, entre outras coisas que tu faz, ele se diz marido de aluguel. Exatamente. É aquele cara que vai lá e conserta o vaso. Aquele dia ele, inclusive, estava consertando um vaso de uma senhora. Aquele cara que vai lá e troca uma fiação, troca um painel de um DG. Enfim, tu sabe do que eu tô falando, né? Eu acho Uhum. que o pessoal entende também. E por que ele estava dando risada? Porque ele disse que nunca teve tanto trabalho e nunca teve tão pouca oferta de mão de obra, né? Então ele tinha clientes assim que às vezes ele tinha que agendar 2, 3 dias porque não estava dando conta de tanto serviço, porque ninguém, segundo ele, queria mais fazer isso. O pessoal queria ser tudo motorista de aplicativo. Daí eu te pergunto, tu não sentiu essa aumento de demanda por falta de oferta de mão de obra na área da obra? É relativo. A demanda pode ter, mas depende da tua carteira de cliente que tu já formalizou, tá? Aham. Que nem eu tinha uma carteira de cliente X, público X. Ah, mas só um Certo. pouquinho, eu errei aqui, não vamos pegar paralelepípedo, não precisamos, né? Pegar essa aqui. Tô dando uma volta aleatória, eu nem lembro mais onde a gente partiu lá do Porto da Bravil, tá? Desculpe, te cortei. Por quê? Se tu já tem uma carteira, vamos supor, a pessoa trabalha aqui na zona de Porto Alegre, tá? Aham, Em termos de poder aquisitivo, Porto Alegre é maior que Canoas, sim. tá? Então tu tem uma demanda maior de serviço. O meu público maior todo era Canoas, Uhum. certo? Certo. Só que o que acontece hoje? Vou eu lá fazer o serviço, que nem já aconteceu, fui fazer o serviço com trocar uma porta, um exemplo fictício, Aham. tava lá, eu quero trocar a porta. Vou lá, cobro R$180 pra trocar aquela porta. Aham. Exemplo. Mas daí vem o Joãozinho e cobra 80. Pois é, mas é aí que tá. Tem esse Joãozinho, tem essa oferta mais barata, porque eu tô me fiando no que aquele rapaz falou, né? E ele falou que nunca teve tanto cliente, ele tinha contato com o condomínio também, e os condomínios sempre davam um cliente para ele. E tava sempre com fila de espera. Ele podia recusar serviço. É, porque que nem eu te falei. Depende Tá, da região que tu trabalha. Ah, então tá. É que tu tá focado lá, tu tá enraizado dentro de Canoas lá. E realmente lá o pessoal. Daí deu esse problema. Daí até tu abrir uma carteira de cliente, demora. E hoje em dia, tá? Muitos serviços tu pode fazer sozinho e outros não. Precisa de um- ajuda. E, E daí? quem é que quer trabalhar? Eles querem trabalho, eles não querem serviço. É disso que eu tava falando. O cara disse que não tinha mais trabalho, não tinha mais oferta de mão de obra. Que daí, por faltar mão de obra, ele sempre tinha trabalho. Daí eu peguei e me decepcionei e deixei de mão por enquanto. Tá, e daí E faz tempo que eu não sinto dor. Então tu tá satisfeito aqui? Por enquanto tô. Até provar o contrário. É que tu começou numa época que já tava embaixo, entre aspas, né? Que é a mesma política que a gente tem hoje de oferta. Ou seja, quando vem um mês de baixa demanda, como nós estamos agora, o preço vai lá embaixo. E quando vem um mês de alta demanda, como foi dezembro, o preço vai lá em cima. Porque antes, eu falo assim, antes não era assim. Antes nós tínhamos uma tarifa que ela era meio padrão e ela só aumentava de acordo com o dinâmico, né? E agora não, agora ela baixa de acordo com a falta de corrida. Já observei isso. É um absurdo. É o primeiro verão teu. Verão. Começou em março, né? Primeiro verão, mas no inverno, nas férias de inverno lá é a mesma coisa. De noite não tinha ninguém na rua também. Não é tanto, mas ok. Pode ser que X naquela época, pode né? ser que durante uns 10, 15 dias. É que eu só fazia X naquela época, daí eu já tinha uma perspectiva do que poderia ser. E é como todo e qualquer comércio. Sim, mas tu admite que o preço seja mais barato agora e a gasolina aumentando? Com certeza.
Não tem dúvidas sobre isso. Os valores, tu vai ver corrida aí, tu olha o valor KM, eles estão oferecendo 1,15, 1,9, Sim, mas tu acha, 99 centavos. tu acha correto que isso... Não, isso não é correto. Ah, tá. Não, porque Tudo sobe menos nós. E não era assim. É isso que eu tô te falando. Antes não era assim, não baixava o preço em relação. Tinha um parâmetro ali, tá? Tu sabia mais ou menos quanto que tu ganhava por quilômetro por tempo, só que ele aumentava de acordo com a quando tinha dinâmico, né? Agora é o contrário. Agora, quando tá uma paradeira, não tem trânsito, o preço vai lá embaixo. E daí o custo da gasolina aumentou, agora na virada do ano. O aluguel, muitos aí vão ter reajuste também, provavelmente na sequência. Enfim, os nossos custos nunca baixam. Não. E a tarifa, quando a demanda cai junto. E daí tu pegou uma época que essa já é a mesma política, né? Então talvez tu esteja surfando numa mesma onda, digamos assim. Então tu tá satisfeito. Hoje tu consegue te manter, pagar tuas contas com os aplicativos. Tem que trabalhar bastante, né? Não, com certeza. É isso que eu ia te perguntar. Me conta como é que é a tua rotina de trabalho. Depende do dia, porque tanto que vai trabalhando, tu já vai acostumando com os dias da semana, né? Daí normalmente eu saio entre 7, 8 horas, começo, vou até uma... Da manhã? Que é o que eu chamo de primeiro plano, né? Se tiver bom, eu toco até umas 11 horas, meio-dia. Se tiver ruim, 9h30, 10 horas eu tô em casa. Certo. Daí depois chega 2 horas da tarde, 2h30, eu largo. E vou até bater a meta. E qual é a tua meta? 500, 400, 300? 450 pra cima. Tá, ok. Bateu a meta, 450 pila, tu volta pra casa. E tu tem conseguido... Agora acho que nos meses de dezembro, de novembro, acho que deu pra fazer, né? Sim. Pela minha experiência, eu acho que deu pra fazer. Não, mas em outros meses tu consegue fazer isso? Consigo? Eu só volto. É que eu tenho um ditado comigo, né? Tá. Eu só volto Só pra casa. volta com a meta batida. Exato. Tu não é que nem eu que aborta a missão de vez em quando. Eu aborto, ontem eu abortei. Então eu passei raiva. E daí tu não bateu a tua meta. Não, ontem faltou. Então tu só volta com a meta pra casa com a meta batida quando tu não aborta a missão. Exatamente. Mas okay. Pelo menos a meta da diária do aluguel tem que bater. Ok. De aluguel. Agora outra pergunta que eu quero te fazer. Eu já sei, mas conta aí, tu aluga carro, né? Sim. Bom, eu já falei aqui. Tu aluga carro da Cove assim como eu também, né? Sim. E qual é a tua opinião sobre locadora e sobre carro próprio? Olha... Para trabalhar com aplicativo. Eu posso falar que eu já tive as duas coisas, tá? Ok, eu comecei perfeito. com um carro próprio. E agora tô com locadora. Tá. Daí eu fiz uma conta. A diferença que vai dar é quase irrisória entre tu alugar o carro e teu próprio. Eu prefiro o alugado. Por quê? Eu vou cuidar do carro, vou sentar, botar gasolina e dirigir. É isso aí. O próprio, tu vai ter os custos de manutenção que tu vai incluir, mas se te der um problema maior, não tá no teu planejamento, que já aconteceu comigo. Daí tu te ferra. Então, eu particularmente, com as contas que eu fiz, eu prefiro locado. Fora a depreciação do veículo. Sim. Que aumenta demais a quilometragem. Na hora que tu for vender ele, tu não consegue pegar um valor decente. Perfeito. E tem uma conta que poucos fazem também, que é quando tu tem o teu carro próprio, deu um problema que ele precisa parar 4, 5 dias. É o tempo parado. Exatamente. Tu até pode ter guardado a grana, separado o dinheiro, ter um seguro que cubra aquilo ali, mas o tempo que tu vai ficar parado sem trabalhar, poucos colocam isso na ponta do lápis. Exatamente. Né? E se o cara necessita trabalhar lá 25 dias por mês, ele precisa fazer 400 pila 25 dias por mês, porque tem compromisso, se ele parar 4, já quebrou, já comprometeu uma semana, já comprometeu talvez um mês. Eu sei que eu já fiquei comprometido. Um dos meus filhos me ajudou com a situação que eu tive, que foi eu tive 2 acidentes em 20 dias. Nos aplicativos? Não, sim, mais ou menos. O primeiro foi, eu tinha largado um passageiro, tava vindo pela Sertório. Daí tinha chovido, né? Eu tinha largado o passageiro, daí tava indo pro aeroporto. E a Sertório tava cheia de buraco, né? Sim. Daí eu fui... Agora que parece que estão arrumando, né? Daí eu fui desviar do buraco, eu aquaplanei. Pra não bater num carro, puxei o carro. Daí tem aquelas balizas, né? Sim. Fui desviar daquelas balizas, consegui passar entre elas, eu me livrei nada, achei um bloco de concreto. E deu no meio. Desmanchei toda a suspensão do carro por baixo, que fazia 15 dias que eu tinha feito a suspensão. Tem o carro então? É. Putz. Mandei pra oficina, consertei. 15 dias parado. Voltei a trabalhar, trabalhei 3 dias. Daí eu fui na pet levar a cachorra pra tomar banho,
Mas tu faz Vou Uber agora. Pet? Depende. Tá, tu foi na Pet levar a tua cadela. A minha cachorra. cachorra. Tá, ok. Tá. Daí eu estacionei. Daí eu pisca saí. No que eu saí, me veio uma senhora, que nem nós estamos aqui, né? Aham. Eu tô do lado de lá e ela tá do lado de cá. Ah, E ela vem em diagonal e enfiou a porta do meu carro pra dentro. e ela se comprometeu com prejuízo, não? Do que mandou tu te fuder. Mais pelada do que eu, Daí é foda, né, cara? mais 15 dias parado. É. E aí, o que tu fez aí? Tu resolveu alugar carro nesse momento? Ou... Não, eu voltei pra obra. Ah, ok. Tu Daí- tem essa alternativa. Tu tem uma Voltei. profissão, tu tem Voltei pra obra. Trabalhei mais, consegui um serviço, trabalhei mais uns 2 meses. Não entrou mais serviço nenhum. Daí eu vou alugar carro. E- Daí eu fiz as contas, daí eu conversei com a minha esposa, a gente fez as contas junto e eu falei, é mais viável eu alugar do que comprar, vamos fazer um teste. Deu. Daí faz 3 meses que eu voltei de novo. Voltou valendo pros aplicativos? Sim. Tu tava intercalando. Antes eu usava como segunda renda. Ok, e agora tu tá 100%. Uhum. E tu não tá pensando em voltar pra obra agora em janeiro, não? Não sei como é que é a demanda de obra nessa época do ano também. Pior que Uber. É pior que Uber? É. Janeiro e fevereiro para. Pois Obra é. janeiro e fevereiro só tem construtora. Pessoal, Sim, quem o é que vai pessoal estar tá de em casa férias, pra te né? receber? Tá de férias, tá viajando. Tu vai- só consegue trabalhar janeiro e fevereiro Ah. se tu fechar algum serviço no final de novembro. Senão Sim. tu não trabalha. Entendi. E tu... Então faz um ano que tu é aplicativo ou tu já vinha sendo Não, alternado antes? Não, é um ano. Um ano que tu te cadastrou. Não, antes eu tava cadastrado, mas não fazia. Não fazia? Daí, se for ver no aplicativo, eu tô cadastrado há 6 anos. E só Uber, só 99, ou tu faz os dois? Ou quem Faço pagar a- melhor leva? Eu faço praticamente só Uber. 99 eu abro quando tô em algum lugar que não tá tocando. Quando tu quer E passar é- raiva? É, Quando tu passa. quer passar raiva, tu liga 99. Apesar que teve uns diazinhos que ela tava melhor que a Uber. É, o pessoal Mas foi diz, raro. mas eu não Só foi consigo. 5 corridas. Eu não consigo, né, Moisés? E o que eu ia te perguntar? Esqueci. Tá, mas me conta aí, tu trabalha que então hoje tu trabalha 6, 7 dias por semana ou tu consegue manter uma rotina de trabalho fechadinha assim e tal? Quantas corridas tu faz por semana mais ou menos? Quantas corridas eu faço por É, semana? em torno, ou quantas horas tu trabalha por semana? Quanto é relativo, né? Quantas horas? A média Todo de, dia em torno de 10 horas, pelo que tu falou ali. de 9 a 10 horas por dia, dá uma... Você- Depende da corrida que tu pega, mas vai de... O mínimo que eu fiz foi 70 e o máximo que eu fiz foi 170. Tá, isso aí, tá, ok. Tá, e tem alguma viagem fora da casinha que tu queira contar, queira trazer pra nós? Alguma história? Ou com Tem. passageiro, Tem. ou que tu foi pra um lugar que tu não imaginava? Então, daí, vamos pro perrengue do André, então. Tem uma pra dar risada. Vambora, então, é isso aí, o pessoal tá aqui pra dar risada. Tinha pego, foi no Partenon ali. Perto da... Partenon, minto. Na Paris Borges, tava descendo a Coronel Paris Borges, tá? Ah. Eu peguei um casal de senhores pela 99, Tá. tá? Tá, contextualiza, isso aí era dia de semana, de Era noite? dia de semana, finalzinho da tarde. Finalzinho Foi da no dia do ano novo. Agora, então? Aham, no ano novo. Foi no dia 1º ou no Dia 1º de janeiro, no 31? ano novo. No ano Dia novo. 1º, Tá. dia primeiro. Tava passando raiva na praia, ok. Daí eu tô descendo com eles, né? Daí Cidade vazia devia estar aquele dia. Tava. E o casal, muito gente boa, né? Mas não deu 2 minutos de corrida, a senhora. Ai, senhor André, eu tô passando mal. Tô passando mal. E eu, essa velha vai morrer. Ai, senhor André, eu tô passando mal. Tá, o que houve, senhora? Ai, tá me dando uma dor de barriga. Eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. E eu, tá, não sabe, tem um posto aqui, ele serve? Serve. Estacionei. Daí eu, a senhora vai esperar? Não, eu vou esperar, pode ir tranquila que eu espero a senhora. E o marido dela dando risada. Sim, Ela desceu do carro, no que ela desceu no carro. tinha que dar risada e papel higiênico, né? Não, ela desceu do carro. Se Eu, cagou. essa véia se cagou. Não. Ah, o Wi-Fi do E ela- posto, né, cara? O Wi-Fi e do ela- posto é forte pra caralho. Ela olhou pra mim. Ai, seu André, era só um pum. Me desculpa, mas era só um pum. Eu, tudo bem, né? É, os senhores Daí que eu são olhei pra ela, velhos. Aham. Daí eu olhei pra ela e falei assim, ó. A senhora sabe, né? Que quem tá preso quer ser solto, né? Daí o velho dela largou. Ah, então ela solta uns 20 por dia, que tá tudo preso. Tudo preso. E aí deu tudo certo com ela? Deu. Não se cagou nas calças, Não. não? Foi só o ronco do motor. É, e tu nunca passou por um aperto desse?
Não, porque eu sou regrado nisso aí. Hoje eu Não sou tem hora. regrado também. Hoje é impressionante. Não tem. Mas o problema é quando bate a vontade de fazer o número 1. E tu não acha posto, não acha lugar nenhum, tem que ficar se segurando. Tu para nos cantos aí. Esses dias eu nunca contei isso aqui, mas eu tava indo buscar o passageiro, parei ali tava chovendo, caindo um toró d'água, e eu parei ali eu tinha que buscar na Ribeira ou na Artigas, ali no Petrópolis. Eu nunca sei qual é uma, qual é outra. Pra mim as duas, até porque elas se cruzam no meio do caminho e viram um X. Mas enfim, tava indo buscar numa delas, na Artigas. Daí eu parei, sei lá, meia quadra de distância do local que tinha que passar o passageiro, e uma bomba d'água, e daí desci pra mijar na frente do carro. Pensei, com esse temporal não vai ter ninguém caminhando na rua, né? E no que eu tô mijando, me abre a porta de um salão de beleza na frente do carro, olharam pra mim, olharam pro Moisés, e eu fiz de conta que não era comigo. Voltei pro carro todo molhado pra buscar o passageiro, e a passageira não entendeu porra nenhuma. O que esse cara tá todo molhado? Seguiu o baile. Se eu não contei, acho que eu não gravei esse dia aí. Não lembro que dia que foi. Mas acontece, né? Eu sou um que o pessoal me critica que eu tinha que andar com a garrafinha de iogurte, de suco, sei lá o que, pra mijar dentro do carro. Mas isso eu não faço. Imagina um cara desse tamanho, gordo, que nem eu, e vou mijar tudo, né? E aí, qual foi a viagem mais longa, o valor maior que tu ganhou até hoje? Numa viagem no aplicativo. No aplicativo? É. Gramado. Já foste a Gramado? Já. Por mais de uma oportunidade? Ou aconteceu? Como é que foi? Eu tinha encostado no aeroporto, que é o que acontece. De manhã, quando eu saio, como eu moro praticamente na divisa, né? Tu mora em Niterói, né? Eu moro na divisa, 5 km, né? O primeiro ponto que eu paro... É no Bolsão? Vou lá pro Bolsão. Que daí lá eu dou uma organizada no carro, vou arrumando, e de manhã cedo é batata. Ali toca uma corrida pra te direcionar. Uhum. Não interessa se é X, é Comfort, pega e se direciona em algum canto. Uhum. Daí, tava conversando com os colegas, quando vê, toca Tava jogando truco ou não? Não. Não? Eu não sou da parte do cassino lá. O cassino tem até nome, eu não sabia que tinha nome cassino. É, eu que dei. Porque agora é poker e canastra. Agora, cara, esses dias eu passei lá, velho. Fui entregar os adesivos pra um colega que tava lá. E daí, cara, eu não acreditei naquilo, velho. Tinha uns 20. Tá, e aí, eu já te cortei. Como é que tu chegou em Gramado? Daí eu olho assim, tocou. Rodoviária, 17 pila, tá, vamos. Quando vê, toca. Gramado, toca assim, eu não olhei nem o local, só olhei os 3 dígitos, 200 e pouco. Pum, vai. Vai. Daí quando veio, tocou, Gramado. Daí fui. Daí eu fui a Gramado, cheguei, fiz 3 corridas em Gramado, tocou uma pra voltar. Mas sorte que juízo. Valeu. Tá, e aí me diz, tu é do cara da corrida longa, que fica esperando a corrida bem paga, aquela coisa toda, ou tu é o cara que faz curtinha que nem eu? Eu sou o destino é meu guia. Não entendi. Eu sou o destino é meu guia. Eu tô na pista pra rodar. Tocou pequeno eu faço, tocou corrida longa eu faço. Tu faz tudo que... Pagou no meu horário, no meu KM eu tô fazendo. Só que primeiro eu olho pra onde eu vou pra ver se eu tenho volta. Se eu não tiver volta, eu não me vou. Tá, então... não interessa se é longo ou se é curto. Se tá te pagando 1 quilômetro que tu julga ok e o destino pra ti que tu julga ok, tu dá ali no meio. Exato. Ok, tá bom. Não, tudo bem. Eu já fiz uma camperiada, agora foi domingo agora. Camperiada eu gosto, é tempo de Galdério. É, que eu sou de CTG. Da onde? Tu é de CTG? Tá na natural de Canoas? Sou natural de Canoas, mas passava a maior parte das férias no interior. É? E tu pegou essa questão do CTG aqui em Canoas ou no interior? Aqui em Canoas. Aqui mesmo? Desde os 14 anos. Qual é o CTG que tu... Eu sou do Mata Nativa. Mata Nativa. Em Canoas. Um abraço então, pessoal do CTG Mata Nativa. Sigam lá, canal Diário de Uber. Tem uns quantos Uber lá. Curta. Tá, depois tu manda pro grupo deles lá. Olha aqui, ó, participei do podcast lá, Sem Pauta, Sem Vergonha. Quem tu tava falando que tu chegou no assunto do... No domingo. No domingo no... Fez uma camperiada. Tu ia contar alguma camperiada que tu fez, alguma corrida que tu Mesma fez. coisa. Cheguei no aeroporto. Primeira corrida que tocou. Novo Hamburgo. Tá, vamos. Fui pra Novo Hamburgo. Bati em Novo Hamburgo, Estância Velha. Estância Velha, Parobé. Parobé, Igrejinha. Igrejinha, Gramado. Desci. E tudo conectado? Conectado, sem esperar. Isso é delícia, né, cara? Daí eu cheguei, assim, não acontece. Isso aí, foi segunda-feira que tava ruim. Daí eu cheguei em Gramado, fiz, vou dar uma rodeada pra lá. Daí quando eu rodeei por lá, eu olhei pra aqueles KM e eu, não.
E os valores? Não. A corrida pequenininha de 8 pila aqui, pagando 5,50 lá. Em Gramado, né? Uhum. Lá é outra região, mas também quando a dinâmica vai, ela vai a 25, né? Daí o que aconteceu? Eles dão de um lado e tiram do outro. Não tava tocando nada pra voltar. Tá, vamos descer vazio, vamos ver o que dá. Quando cheguei em Três Coroas, eu rodei só 30. Aí que eu já comecei a interligar. Três Coroas, Igrejinha, Taquara, aeroporto. Os dia. Tu fez o quê? 600 pila nessa vez? Não, até mais, eu acho. Não, né? deu 550. Porque eu não tava pelo quilômetro, eu tava pela hora. Sim, é que é aquela coisa, né? Tu vai fazer viagem longa... E trabalhei 8 horas. Boa, isso é mais importante também. A viagem longa, tu tem que te preocupar mais é quanto que tu vai ganhar pelo tempo. E aí tu tem que ganhar bem pelo tempo. Tem que ganhar, sei lá, 100 pila a hora. Tem que fazer uma coisa, dependendo de onde tu for, né? Tava na média, as horas tava pagando, as viagens tava pagando a média de 60 a 90 a hora. Só que daí tu sabe que tu vai rodar um monte pra fazer isso também, né? O teu custo vai ser maior de combustível, mas tu tá ganhando pelo outro lado, né? O custo de combustível é menor. Sim, o custo médio. Sim, o custo médio, mas é que tu vai rodar mais. Sim, mas o carro não é meu mesmo. Ok, mas o custo do combustível tu vai ganhar no número da média do consumo que tu vai fazer. Mas não quer dizer que tu vai gastar menos de combustível porque tu vai rodar. Igual. Exatamente, isso quer dizer. Tu vai rodar. Às vezes, se bobear, tu roda o dobro pra tu ir voltar em Gramado, por exemplo. Tu faz 200. Não, dobro não, tu faz 240 liso, né? Eu fiz 374 quilômetros nesse dia. Enfim. Esse aí deixa pros guri que gostam de ficar fazendo essas contas aí, pra você ver se vale a pena ou se não vale a pena. Mas eu te perguntei isso porque no vídeo que eu gravei ontem, eu falei justamente sobre isso, que agora, nessa época do ano de baixa demanda, uma alternativa que eu vejo é fazer umas corridas malucas, assim, de fazer corrida longa e tal, com o valor do tempo bom, né? Sim. Só que tem aquele risco, né? Tu pode, por exemplo, pagar uma corrida para Novo Hamburgo agora... E ficar empenhado. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque tu vai ganhar na hora, tu vai ganhar o valor da tua hora cheia ali, fazendo uma corrida para fora, só que tu corre muito o risco de tu ficar vazio e voltar um tempo, e além de gastar, tu não ganhar a próxima hora. E aí se foi todo o teu lucro, né? Mas aí acontece. Às vezes tu dá um tiro errado. É normal. Não, com certeza. Todo mundo sempre dá um tiro errado. Mas graças a Deus, ali deu o tiro certo. E qual é a maior cagada? Qual é o maior tiro errado que tu já deu? Da corrida que tu fazia, te arrepender? Valendo. Foi... Esses dias que eu fiz uma corrida que eu quase tomei uma ruim. O que houve? Larguei o passageiro num ponto e simplesmente ela desceu pelo lado normal e entrou um cara sem camisa, de bermuda, no meu banco de trás. Eu achei que ia tomar uma ruim ali. Tá, mas isso aí quando tu foi desembarcar ou era teu passageiro? Não, eu desembarquei e não era passageiro. Não tinha chamada. Ele tava na rua ali. Ele tava na rua. Ele tentou daí o que tu fez? O que eu fiz? Eu pedi com educação pra ele se retirar, que eu não tava fazendo corrida. E ele disse, não, me leva em tal lugar. Então tá, tu quer ir em tal lugar? Então nós vamos. Eu ia parar no posto de gasolina, eu ia tirar ele do carro. Mas a aparição foi melhor. Tinha uma viatura na frente, eu cortei a polícia e pedi pra tirar. Tu chegou a andar com ele então? Andei. Uns 400 metros. E a polícia fez alguma coisa ou não? Fez, o senhor tá liberado que agora o resto é com nós. Tu não ficou sabendo se ele tava armado, alguma coisa assim? Nem me interessava. Mas isso é um risco, né? Sim, eu só fiz e... beleza, porque se o caso contrário, eu ia parar no posto de gasolina, que tinha movimento, daí ele ia ter que sair. Isso é uma dica, quando tu tiver com alguma suspeita aí de teu passageiro, se tu suspeitar que o teu passageiro possa te trazer algum tipo de risco, você atravessa na frente de uma viatura, porque é eles que resolvam, né? Exatamente. É eles que resolvam. Não dá de super-herói. O bandido ou ele vai fugir nesse momento ou vai ficar bem quietinho para não ser pego em flagrante. E daí tu te livra da tua responsabilidade, né? E tu já foste assaltado, alguma coisa parecida? Ou esse foi a situação mais complicada que tu já passou? Na parte de aplicativo, essa foi a parte mais complicada. Uhum. Porque tu já foi assaltado com... quando era mais novo, sim. Do carro? Não, andando... Isso no aí. carro, não. Eu não sei quantos relógios me roubaram em Santa Maria. Eu rodava a cidade inteira para ir pra aula da escola, demorava meia hora, 40 minutos. E todo verão eu ganhava um relógio novo da minha avó de Natal
E todo ano me roubava aquele relógio, impressionante. Parece que era um chamariz. Era imã? Exatamente, era um chamariz com os pivetes. Uns 4, 5 relógios acho que me levaram. E daí, mas depois disso passou, depois de grande. Não... E como motorista, graças a Deus, uma coisa eu aprendi com o Thomas, não sei se tu conheceu o Thomas, Escola para Uber. Não. Um canal. Hoje ele trabalha com o mercado financeiro. E ele faz conteúdo para mercado financeiro. Tá rico, milionário. Soube surfar a onda dele. Criou um público. Quer atender? Não. O Thomas disse uma coisa uma vez que eu vi. Se tu te virar, fica a dica pra ti que tá começando aí, tá assistindo esse vídeo. E se tu tiver dúvida em relação a uma viagem, não tenha dúvida. Cancela e vai pra próxima. Exatamente isso. Né? Tu viu... Tu sabe quando... tu conhece a cara do elemento. Tu chegou no local, tu viu, tu sentiu... Não se sentiu seguro, ou entrou num lugar não se sente seguro, não faz, volta. É isso aí. Ou não domina o destino, tu acha que é um lugar perigoso. Tu achou que é um lugar perigoso, tu não foi, nunca não conhece, só ouviu falar. Cancela e vai pra próxima. Eu tenho lugar que eu olho, quando toca a corrida eu olho assim, não vou. E não vou. Eu tenho ponto que eu não vou. Tem lugares que eu gosto de trabalhar, tem lugares que eu não gosto de trabalhar e não vou. Me diz uma coisa, ou tu acha que tu conhece Porto Alegre? Ou região de Porto Alegre? A região de Porto Alegre conheço mais a parte da Zona Norte aqui e agora um pouco da Zona Sul, porque o aplicativo me manda muito pra Zona Sul. Eu pergunto se tu acha que conhece, porque ninguém conhece, na verdade. Eu conheço Canoas. Canoas tu domina? Sim, porque eu sou nascido e criado. Sim, então tu sabe tudo lá, todos os cantinhos. Praticamente. E aqui em Porto Alegre, tá, mas tu trabalha mais em Porto Alegre ou tu trabalha mais Trabalho mais em Porto Alegre. É, como todo motorista da região metropolitana. É que Porto Alegre, Canoas quase não toca Comfort, né? Ah, tem isso também. É verdade, não é uma região confortável, né? Não, daí eu tipo, a não ser em determinados horários específicos, né? Nem nesses horários. O Comfort, quando toca lá, vai te pagar uns 60, uns 70 no Eu ia cumprimentar KM. o colega ali. Pra cima deles de ferro nelas, meu bruxo. Vamos! Uns 60, uns 70. Quase peguei o ciclista. Mais um louco. Quase peguei o ciclista. Eita. Durango da Kid. Farrapos. Completamente bêbado, um morador de rua, provavelmente. Vai Atravessando a estrear. Ramiro. Atravessando a Farrapos pela Ramiro. Quase dentro no meio dele. Ia ser... que bom que não aconteceu nada. Amém. E daí, então, Porto Alegre, tu acha que tu conhece. A Zona Norte. Sim. E tu tem algum lugar que tu evita fazer corrida ou que tu prefere fazer? Tu tem a tua região de conforto, aquela coisa que tu procura trabalhar? Ou tu só deixa o aplicativo te levar? Eu deixo o aplicativo me levar, gosto de trabalhar aqui no Petrópolis, Bela Vista, Monserrat, Travesseiro. Bonfim, como tu disse, sim. É, o travesseiro, como eu digo, exatamente. Bons ouvidos pra isso, tá? Quem não me acompanha no canal aí, Travesseiro é a região central de Porto Alegre. Essa região ali eu gosto de trabalhar nela. O centro eu vou quando é obrigado, porque eu não gosto de Não ficar gosta do andando... centro? Né, é muito muvuca. Muito buraco também. E não sou chegado em subir lá pro lado do morro, porque eu não conheço, que as ruas é muita viela, é muito estreita. Se o carro encrenca lá, quando vai sair como? Qual região que eu não peguei? Tipo, não gosto muito de ir lá pro São José. Morro da Cruz. A parte dos morros lá, não sou muito chegado. E um lugar que eu não vou porque eu não conheço, não gosto de ir na região de Alvorada, porque eu não conheço as ruas. E não me agrada. O problema da Alvorada e do Viamão como um todo, mas eu acho que é mais Viamão, inclusive, é as ruas de pavimentação. Justamente por isso, é muito buraco. Viamão tem muito trecho lá que tu detona o carro. Exatamente, Mas o carro não é teu. Mas mesmo assim, se eu ficar assim... Tá vendo que tá batendo aqui na frente, pensando no Moisés? Isso aí foi lá em Curumim, agora na praia. Eu peguei uns paralelepípedos terrível lá numa noite. E desde então tá batendo esse negócio aí. Eles tinham apertado na última revisão, tinham resolvido, porque já vinha dado um problema há uns 2, 3 meses atrás, mas voltou tudo no paralelepípedo. Tem que agora agendar a minha, ainda faltam uns 4, 5 mil quilômetros ainda pra eles resolver, tem que engolir isso aí. Então chega nesses trechos aí, tu vai andar, tu não anda, né? Tu vira a roda. Sim, eu evito Viamão muito por causa da surpresa. Eu brinco quando eu vou pra lá, às vezes tu anda 99% do tempo no asfalto, daí os últimos 100 metros tu entra num peral, que são aquelas ruas de terra com uma valeta do lado e uma valeta do outro. Quando o aplicativo não desliga, tu fica sem mapa, sem internet, sem nada, né? Daí tu fica só no meu guia.
Ah, isso não aconteceu, de Eu já me aconteceu 3 vezes. Lá em Viamão? Em Viamão, quando uma que eu toquei pra lá, Águas Claras, pra pegar, eu Mas entrei daí é Águas Claras. 13, mas Viamão, né? Entrei Ok, 13 mas- quilômetros de chão batido lá, cheguei no meio do mato, cadê a internet? Tava quase em Cidreira, na verdade. É, que eu fui pra pegar pra levar pra Cidreira ainda. Tava fazendo um upgrade na vida do passageiro, pegar em Águas Claras e levar pra Cidreira. Daí tu pega umas coisinhas. É. Então, e tu curte em geral, assim, que nota que tu daria pra vida de motorista de aplicativo? 8. 8? É. Sabe por quê, né? Porque a gente passa raiva. Porque essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. E, eu não sei se eu daria 8, acho que daria, talvez, eu tenho essa questão da gente não dominar a regra do jogo, eu acho bem complicado, sabe? Porque a gente não sabe, a gente não domina, a gente não tem poder nenhum sobre ela. Mas eu gosto dessa questão de carregar as pessoas, de rodar pela cidade. Tu ouve muita história. De vez em quando ir para uns lugares diferentes. Eu falo de vez em quando porque eu já tô há quase 9 anos já nessa brincadeira, então dificilmente eu vejo um lugar diferente atualmente, né? Mas de vez em quando acontece, e é legal. Eu gosto, eu curto. Não, isso aí não tem que se queixar. É que uma coisa eu aprendi desde sempre. Se tu tem que trabalhar, tu vai trabalhar, não faz de conta. Isso aí. Se tu quer ganhar teu dinheiro, tu tem que suar a camisa. Se tu não suar a camisa, tu não ganha. Tu consegue tirar o teu, então, pagar tuas contas, sobreviver aqui. Tu obrigado. é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 4 filhos. 4 filhos? 4 adesivos, são crianças? São jovens? Já são tudo casados, já sou avô. Ah, tu já é avô, então. E quantos netos tu tem? 1,5. Tá, então eu vou te dar 2 adesivos pros teus netos só. E um adesivo pra ti, já estamos chegando aqui. No teu. Vou decorar a tua placa agora aqui. Então já vou saber quando eu passar por ti na rua, vou te buzinar. Esse é algo aqui da Cove, né? Aham. Vou ficar parado atrás de um colega até que alguém venha me buzinar. Então, finalizando por aqui o podcast, segundo episódio do podcast Sem Pauta, Sem Vergonha. Queria te agradecer, André, pela tua disponibilidade, pela tua parceria. Tamo junto. Me chamou no comentário, acho que do vídeo que eu fiz o lançamento ali, né? Aham, que tu ia começar a fazer os posts. Exatamente, já se candidatou, eu quero, já estamos aqui, já gravamos, agora eu já vou salvar isso aqui direitinho. Isso aqui vai ao ar. Bom, tu vai estar vendo no dia 13, eu tinha que falar isso no off, né? Vai ser na próxima terça-feira, às 10 horas da noite, então dia 13, acho que é dia 13 de janeiro, né? Provavelmente. Você tem que falar em off porque não faz sentido falar no vídeo. Mas, enfim, queria te agradecer pela participação. É isso aí que eu procuro. Eu quero que tu venha pra cá, sente na carona do meu exército, me traga a tua experiência, sendo motorista antigo, sendo motorista novo, sendo novato, sendo macaco velho cheio de mania, seja um motorista influência das redes sociais aqui da região também. Enfim, eu quero que tu venha pra cá, trocar minha ideia, trazer tua experiência, compartilhar com o público, né? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. E enfim, eu acho que isso aí a gente só pode se ajudar. E o André tá aqui como segundo inscrito, candidato, convidado desse projeto que está começando agora. Espero que tenha... Segunda cobaia. Segunda cobaia. Eu pensei nessa expressão de falar mais cedo. Vocês estão sendo... Os primeiros estão sendo tudo cobaia. Daqui a pouco eu vou achar um formato, vou achar... É que eu não gostaria de ter pauta, né? Até porque o nome do canal do podcast é Sem Pauta. Mas vai ter uma meia dúzia de perguntas que eu vou ter que fazer, até para dar uma direcionada na conversa também, porque às vezes a gente fica meio perdido porque estão falando sobre futebol. Exatamente. Né? E não é muito bom hoje. Né? Hoje o futebol tá complicado. Tá? Quer deixar uma mensagem pros guri aí, mais uma vez? É o seguinte, pra cima deles e ferro nelas. É só trabalhar. Vai, Moisés.